RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Programa ao vivo começando, acontece 20 horas, 8 horas e 19 minutos, acontece aqui pelo canal 24 e 524 da NET e também pela internet, nas nossas plataformas digitais, na página da RDC TV, no Facebook, no Instagram, para todo o planeta Terra, onde você estiver, você pode conferir a nossa programação. E hoje o assunto do Acontece é saúde, mais especificamente cirurgia plástica. Eu estou recebendo aqui o Dr. Guilherme Larsen. Muito obrigado pela presença. Cláudio. Obrigado. Boa noite. E olha só, eu cheguei aqui no estúdio aqui, na minha bancada, na minha humilde bancada, e o doutor Guilherme já tinha colocado aqui próteses de silicone. Vamos começar falando um pouquinho sobre isso, doutor. Eu vi que... Por que cores diferentes, por exemplo? Isso é interessante, mas na verdade essa daqui é dessa cor roxa só porque é um molde, né? As próteses que a gente utiliza mesmo são mais dessa cor sempre aqui, mais próximos dessa prótese aqui. Dessa prótese aqui. Eu confesso que eu só tinha visto em fotos. Assim, a gente fica até meio pra a textura, assim, pra tocar, fica com medo de furar e tal. Quer dizer, então, que elas são padronizadas ou são feitas a partir do paciente daí? Não, elas são padronizadas. O que a gente tem que a gente vai poder escolher, dependendo do tipo físico da paciente, da idade, do tipo de pele, são, primeiramente, claro, o volume, né? A gente tem uma gama grande de volumes, desde 125 ml até próteses bem grandes, mais de 600 ml, mas daí pouco utilizadas, né? A gente tem a questão da texturização da prótese, que isso é bem importante, até tu foi bem, foi bem legal o teu comentário, porque até isso são as coisas que são, assim, as próteses vão ficando mais modernas. Hoje a gente tem as próteses de quinta e sexta geração, e as duas principais características que se modificam e ficam melhores, e no sentido assim de que ela vai poder ficar mais tempo no organismo da mulher, seria a questão do gel do interior dela, que é mais coesivo. As próteses de antigamente, assim, se houvesse alguma ruptura, se a gente cortasse, ela escorria assim como se fosse um leite condensado. Saía, sabe? Mesmo, isso não é o ideal, né? Nessas próteses de hoje, se houver uma ruptura, ela se mantém aqui, como se isso aqui fosse tipo uma gelatina, sabe? Mais durinha. Então não vai estar indo pro organismo. Exatamente. E a outra questão da texturização, porque assim, ó, até uma questão muito, até chegando aqui no estúdio aqui mesmo já me perguntaram, no consultório bem dizer diariamente, né? A questão da troca, né? Você fala, a cada 10 anos. Isso. Assim, realmente a gente em algum momento vai ter que trocar essa prótese, né? O tempo médio com as próteses hoje mais modernas, ele tá passando de 10 anos. Não quer dizer que não tenha que trocar antes, né? E muitas até às vezes vão passar, às vezes 15, 18, 20 anos, né? Mas a texturização ajuda muito nisso, porque o motivo principal de trocar é porque o organismo cria uma cápsula ao redor da prótese. E essa cápsula vai aos poucos se espessando. Aí a mama fica dura, assim. Não é um problema de saúde, é uma questão assim mais principalmente estética, né? Que vai ter que trocar, não é uma urgência, mas a texturização ajuda essa cápsula a ser um pouquinho mais fininha e se espessando mais devagar, né? Daí daí convém a troca daí. Mas aí são exames, né? São feitos exames. Exames. Claro que se chega num ponto assim um pouquinho mais avançado, a paciente vai sentir. Ela no toque na mama, ela vai ver que tá mais durinha, às vezes uma mais que a outra, né? E aí, claro, a gente vai fazer uma ecografia, uma ressonância para comprovar isso aí, né? E essa aqui, por que essa aqui é da cor diferente? Não, só porque é um molde, na verdade. Uma outra questão interessante, só por exemplo, essas duas que a gente estava falando, o que a gente pode escolher nas próteses, né? Primeiro, o volume. Segundo, o perfil, que seria o formato dela, né? Aqui as duas são redondas, a gente tem a prótese também em gota, que se fala, né? O anatômica, que ela tem o polo superior, que é a parte que fica para cima, ela é mais achatada. São próteses que hoje em dia, como as mulheres... né, hoje em dia a gente tem... já passamos um tempo atrás em que se gostava muito das próteses grandes. Sim. Hoje em dia as pacientes, na maioria, têm né, que eu sou mais a favor disso também. Não é questão do tamanho, do formato. Isso, e não próteses muito grandes, mas que dê uma projeção legal. Então não precisa ser aquela mama grande, exagerada, mas dá uma projeção. A prótese anatômica em gota, ela não vai dar tanto essa projeção, então ela é menos utilizada, né? Vai ser para pacientes que quase não quer que apareçam, assim, né, com a roupa, né? Que fique mais natural. Que fique mais natural. Mas aqui, as duas têm 300 ml aqui nesse caso, mas a gente vê que essa daqui é mais altinha, porque ela é do perfil super alto,
e essa é um pouquinho mais baixinha, que ela é do perfil alto, né? Ou até moderado, né? Como se fala, ela tem uma base maior, mas o volume é o mesmo. E as próteses de silicone são só por questões estéticas ou também tem, por exemplo, questões de saúde, bem questão do pontuado. câncer de mama? Exatamente, na assim. reconstrução de mama, né? Bem importante, né? E hoje em dia já se sabe, assim, que já vale a pena no mesmo procedimento, né? Porque até anos atrás, primeiro se fazia o tratamento do câncer, esperava 2, 3 anos para daí fazer uma reconstrução, seja com prótese, tem alguns métodos sem prótese também, a maioria deles hoje em dia usa prótese, mas até para a questão psicológica, para a mulher se sentir bem, já está passando por um período difícil de enfrentar uma doença, né, como o câncer, já fazer a reconstrução, colocar a prótese, mesmo que ainda não seja algo definitivo, mesmo que talvez ainda tenha que fazer radioterapia, né, mas isso já por estudo se demonstra que as pacientes se sentem melhor e vale a pena. Porque no fim das contas, né, a gente faz isso, né, cirurgia da prótese, tudo para autoestima, né, das pessoas, né, é para isso, né, para se sentirem melhor. Sim, a gente vê as meninas quando falam, então as mulheres quando falam, é sempre assim, surge de uma espécie de um complexo, assim, né, não sei o quê, eu acho que eu não tive seio, né, volume pequeno e tal, quando eu era mais jovem e tudo mais. Começa a se comparar, né, com amigas, né, põe um biquíni, né, uma roupa, né, e realmente a gente vê que essa questão da autoestima, para todo mundo é importante, não sei, as mulheres talvez exponham mais, né, exteriorizem mais isso, né. Dê mais valor. Dê mais valor. Mas há quanto tempo tem? Porque eu me lembro, assim, que não é de muito tempo atrás, que teve uma época que era uma febre, assim, a questão do silicone, mas eu me lembro na época que não tinha uma certa raridade, assim, não eram todas as mulheres ali, anos 80, ali, final dos anos 70 e tal. Era uma que outra, assim, que colocava e aí todo mundo, que novidade. Foi quando se começou a fazer no Brasil, né? Nos Estados, porque a prótese de silicone mesmo, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Foram 2 cirurgiões americanos na década de 60. Olha aí. Que a empresa, criaram até a empresa, que é a Dalcorn, foi a primeira marca de prótese, né? A produzir. Produzir lá nos Estados Unidos. E aí foi final da década de 70, década de 80, que começaram a chegar as primeiras próteses aqui para serem colocadas no Brasil. Mas, né, trazendo para os tempos de hoje, realmente, às vezes, dependendo do meio que a paciente está, eu sei porque as pacientes me falam isso, né? Às vezes está na academia, algum lugar assim, até se sente fora do contexto se não tem prótese, né? É verdade. Às vezes elas falam isso. Que eu tô falando, hoje a gente chega a dizer agora. assim. Não quer dizer também, não estou aqui querendo dizer que todas precisam, não é isso também, não é isso. E muitas vezes, como a gente falava, não é também questão do tamanho, mas também do formato. Formato, exatamente. Claro que assim, minha daí opinião também, são poucas as pacientes que não precisam, né? Eu acho que a maioria vai se sentir bem colocando, em geral, não exagerando no volume, colocando um perfil adequado para o seu tipo de tórax, tipo físico. Aí entra o médico, entra daí exatamente, toda essa avaliação que a gente faz no consultório, né? Porque realmente, como homem falando, assim, não adianta botar uma coisa que vai ficar assim, a gente tá vendo que é artificial. Não é legal, né? A gente tá vendo que é artificial, sabe? Então também não combina com o corpo. Além de ter esse lado, assim, que vai ficar chamativo, em alguns momentos até vulgar, né? Não vai conseguir esconder, né? Às vezes tá numa reunião de trabalho, por exemplo, né? Constrangedor. Também pode dar problemas, assim, uma prótese muito grande, ela é um peso, pode ver que isso aqui já tem um certo pezinho, né? Pois é 300, que é o volume, que seria, bem dizer, o volume médio hoje em dia, né? Imagina uma prótese de 450, né? Que às vezes os pacientes querem, ela vai fazer às vezes a pele se distender, a mama vai cair. Quase meio quilo, né? Exatamente. Vai exigir daí um outro procedimento com até cicatrizes daí para estar corrigindo, né? A queda mamária, mas pode acontecer de daí a pele ceder daí por causa do peso da prótese. Quanto maior a prótese, maior. Claro que tem outros fatores, tipo o tipo de pele, a idade, se teve alterações de peso, se teve uma gestação nesse meio tempo, mas sempre uma prótese maior vai deixar esse risco maior. Essa questão da gestação também, eu já ouvi bem colocado, eu já ouvi mulheres se queixarem que colocaram prótese antes de ter filhos e que depois, na fase da amamentação, a prótese ficou prejudicada. O que acontece assim, claro, o que eu sempre oriento minhas pacientes, procurar cuidar da alimentação e manter exercícios físicos também durante a gestação. O ideal seria ganhar ao redor de 10, 12 quilos. Às vezes não é possível, né? Por uma série de fatores. Mas se tu conseguir cuidar isso, tem uma questão também genética, hereditária.
porque tem mulheres que desenvolvem muito a glândula mamária, é uma questão, né? A mãe já foi assim, a irmã, né? E isso acaba fazendo a pele distender muito, né? Mas também, digamos, sai fora da curva. Num geral, se cuidar bem essa questão do peso, não tiver esse desenvolvimento aumentado das mamas, não quer dizer que vai ficar exatamente como era antes, mas não vai precisar de nenhum outro procedimento para corrigir, entendeu? Talvez tá um pouquinho mais natural, mas voltando ao que a gente ia falar, se tu já antes de ter filho botou uma prótese muito grande, a tua pele já se distendeu ao máximo, ela tá sem folga nenhuma. Aí tu vem com a gestação, o desenvolvimento das mamas, como ela não tem folga, ela vai esticar, daqui a pouco vai dar estrias e vai dar flacidez de pele depois. Eu já ouvi essa queixa daí, aí bota a culpa do bebê, que o bebê que estragou a prótese, né? Não é a culpa dele, com certeza não é. Tá aí, fica a dica então, muito legal, já tô matando as curiosidades aqui, no segundo, e são produzidas hoje, elas continuam sendo produzidas nos Estados Unidos ou tem produzidas aqui no Brasil? Tem produzidas no Brasil, a gente tem uma fábrica bem importante no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a Silimed, que exporta para o mundo todo, mas hoje a gente tem fábricas em vários lugares do mundo, tem na Costa Rica, na Holanda, né? Eu já visitei a fábrica da Mentor, que é a prótese da Johnson & Johnson, que fica em Irving, que é ao lado de Dallas, no Texas. É bem interessante ver como eles fazem, assim. Tem uma parte bem robotizada, mas ainda tem uma parte que é manual, isso é interessante de ver. Tem uma parte manual. De fazer, porque na verdade ela é formada por dois componentes, todos eles silicone, né? Mas assim, tem o invólucro, que é uma capinha de silicone, e ela é preenchida com o gel de silicone também. Então tem esses dois momentos ali na manufatura, assim, que é bem interessante. Mas nem sempre foi assim, com essa qualidade toda. A qualidade está aumentando a cada ano, né? A texturização, porque até se talvez a câmera não vai conseguir mostrar, tu aqui consegue ver. Pode ver que essa aqui é mais lisa. Ela até parece que ela é lisa. Mas parece. O que se fala? Que essa aqui é a nanotexturização. Essa seria a micro. Se botar no microscópio, tu vai ver toda essa irregularidade. E tem isso, claro, ainda carecendo estudos de mais longo prazo, mas que uma texturização menor dessa forma, talvez também poderia estar fazendo a prótese ficar mais tempo no organismo, no corpo da mulher, sem dar aquele problema que a gente falou de ter que trocar. Sim, tem que trocar. E aí tem essa média de 10 anos, mas não quer dizer, mais ou menos. Não quer dizer. Os exames de pessoa para pessoa. São importantes fazer procuralmente. É bom, quem coloca a prótese, né, até é bom porque deve ter várias mulheres com prótese nos assistindo. O ideal claro que a mulher no dia a dia vai fazer já o exame do toque, como já faz até para screening, né, de algum nódulo, né, mamário. Mas uma vez por ano é legal consultar com o cirurgião plástico que colocou a tua prótese, né, para fazer um exame físico e eventualmente pedir uma ecografia, uma ressonância. Tá tudo certo. Isso. Tá aí, fica a dica. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui com o Acontece e na sequência, rapidinho, em 2 minutos, estamos de volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet em todas as nossas plataformas, na página da RDC TV, nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá ali o hashtag RDC Acontece. E para você que começou a nos assistir agora, eu tô conversando hoje com o Dr. Guilherme Larsen, cirurgião plástico, e a gente no primeiro bloco estava falando sobre as próteses de silicone. Mas também tem outros tipos de cirurgia que o doutor realiza, como no caso a lipoaspiração. Sim. E aí eu queria perguntar o seguinte, porque quem é que procura mais cirurgia plástica? São os homens ou são as mulheres? Mais as mulheres, isso já historicamente, mas é interessante notar que vem aumentando a procura por de homens por cirurgia plástica. E a lipoaspiração é uma delas, eu acredito. Com certeza. Nos homens, né, já que a gente está falando dos homens, eles procuram principalmente lipoaspiração, rinoplastia e a cirurgia das pálpebras, né? São as três mais procuradas pelos homens. Procuradas. E aí eu tenho umas dúvidas sobre a lipoaspiração, por exemplo, o pessoal comenta assim, eu fiz lipoaspiração, mas volta depois a gordura abdominal, não volta? Não, interessante a tua pergunta, porque na verdade assim, a gente tem 2 momentos no nosso desenvolvimento em que a gente ainda multiplica as células de gordura. Logo depois que a gente nasce e depois na puberdade também. Mas assim, depois da puberdade, né, digamos que hipoteticamente tu tem 100 mil células adiposas em todo o teu corpo,
isso não vai aumentar nem vai diminuir. Tá. A única maneira de diminuir seria cirurgicamente com a lipoaspiração. Por isso que ela é um tratamento tão efetivo, às vezes diferente de outros assim que possa se fazer ambulatorialmente, né? Sim. Porque quando a gente está ali sugando, né, tem um aparelho que gera um vácuo, né, uma pressão negativa. Eu ia perguntar como é que é feita exatamente a lipoaspiração. Quase que eu trouxe uma cânula aqui, mas achei meio exagerado assim. Como é que funciona exatamente? Mas a gente tem uma cânula, né? Até hoje, mais modernamente, muitas vezes essa cânula está ligada a um aparelho que faz ela vibrar, né? Que seria o vibrolipoaspirador, porque aí o movimento não precisa ser tão amplo, sabe? O próprio aparelho já está fazendo a cânula ficar assim para frente e para trás 3.000 vezes por minuto. Então, até a maneira que a gente controla a ponta dela, a gente está sempre sabendo onde é que a ponta dela está. Eu estou palpando com a mão aqui por fora, através da pele. Então, até uma maneira mais segura de estar fazendo. Menos agressiva. Menos agressiva. Mas essa cânula está ligada a um aparelho que gera um vácuo, uma pressão negativa, né? Então, a gente está sugando, né, a gordura nos locais que já foram previamente determinados. Antes disso, a gente infiltra um soro, né, para ela poder sair mais facilmente. Mas, então, como eu estava dizendo, tu vai tirar, digamos que a gente fez uma lipoaspiração em abdômen e flancos. A pessoa, depois da cirurgia, se ela vier a engordar, ela não vai engordar tanto naquelas regiões. Claro que o ganho calórico tá ingerindo mais do que está gastando para algum lugar. Isso vai. Aí, às vezes, vai para algum lugar que não foi lipoaspirado. Às vezes o braço, às vezes a coxa. Então, por isso que... Mas aquele local, especificamente, eu ouvi falar que daí vai ser difícil de ir. Ele vai engordar, claro, vai. Sim, sim, mas não tanto como era antes. Como antes, naquele local, da barriga, no abdômen, principalmente. Isso. E por que isso? Aí fica um espaço que não vai ter mais... Na verdade, não fica... Inicialmente, digamos assim, né, uma semana depois da cirurgia, se for ali olhar, teria um espaço. Mas é por isso que a pessoa no início fica inchada, né? Gera um líquido, né? Que é o seroma, o organismo, ele responde ao trauma que é a cirurgia. Mas depois isso vai havendo uma retração da pele, né? E aí vai depender também de cada região, do tipo de pele da pessoa, porque a lipoaspiração, ela não trata excesso de pele. Não trata a flacidez de pele. Né? Por é isso, importante a gente falar isso. Exatamente, por isso que existem procedimentos para retirar excesso de pele, como a abdominoplastia, que seria a mais feita de todas, Sim. até porque está bem relacionada à gestação, né? Na gestação, como o útero cresce muito, a pele se distende. Sim. Ela consegue, aí também dependendo de pessoa para pessoa, em alguns casos ela retrai quase completamente, em outros não. Sim. Ela vai manter aquele excesso. Aí apenas a lipoaspiração, que mexe apenas na gordura, ela não vai tirar. A gente vai ter que fazer uma incisão para poder ressecar esse excesso também. Sim, tem um filme do Adam Sandler que ele é gordo e faz uma cirurgia. Aí ele fica brincando com aquela parte. E aí as esposas dele, para de mexer com essa pelanca aí, pelo amor de Deus. A gente chama até de abdômen avental, né? Até é um termo que se usa assim para descrever. Que coisa. Sim, porque se a pessoa também tem muita, né, volume na região ali, aí tira de uma hora para outra. Exato. Isso é muito comum hoje em dia nos pacientes pós-cirurgia bariátrica, né? Eles têm uma grande perda de peso, né? E às vezes em pouco tempo, em 6 meses, 1 ano, tem gente que perde 40 quilos, né? Então, inevitavelmente vai ficar esse excesso de pele, né? Então, é um paciente bem comum, assim, pra gente atender. E no homem, assim, é uma coisa interessante, porque a pessoa às vezes pode ser magra, assim, né? Mas a barriga, é natural isso, a barriga engorda. Tem volume. Aí fica aquele magrinho, pansudinho, assim. O homem e a mulher têm padrões diferentes de deposição de gordura, né? Olha aí, o homem tem mais nessa região aqui, né, do abdômen, principalmente o abdômen anterior e também até intraabdominal. E a mulher tem mais, que fala o padrão pera, que seria, né, que seria mais em região de quadril, culotes, né, bumbum. Isso. Então, por isso que o homem, né, é mais comum fica na barriga. Com a barriguinha. Não, e aí a gente falou em abdômen e aqui os flancos. Flancos, nas laterais. Porque também fica os pneus, os famosos pneuzinhos, assim, aqui do lado. E é interessante a gente estar falando porque a lipoaspiração, né, ela não está indicada para pessoas que estão acima do peso. Muito acima do peso. Né? Tanto é que a gente faz a avaliação pré-operatória, a gente vai calcular o IMC, que é o índice de massa corporal, relacionando o peso e a altura, né? E vai fazer um exame físico também, porque ela foi criada e dessa forma ela é feita de uma maneira segura para retirar gordura localizada, né? Até porque a gente tem um limite do quanto a gente pode tirar. Né? Se tu vai querer daqui a pouco emagrecer uma pessoa que está acima do peso, tu teria que tirar demais. E aí pode dar alguns problemas, como anemia pós-operatória, uma série de coisas. O número que a gente tem, assim, que, através de estudos, é retirar no máximo de 5 a 7% do peso corporal.
Ou seja, uma pessoa de 60 quilos, o ideal é tirar ao redor de 3 litros, 3 litros e 200 no máximo. Ah, tem isso também. Eu ia perguntar porque a questão dos perigos, né? A gente não podia deixar de falar aqui, já teve mulheres que já acabaram falecendo na cirurgia, né? E lipoaspiração. Como é que é isso? Como é que é o perigo, doutor? A lipo acaba sendo também a mais falada nesse aspecto dos riscos, porque realmente é a cirurgia que exige mais cuidados, né? Ah, olha aí, ó. Acho que se a gente começar assim, né, desde o princípio, acho que o paciente também tem que começar procurando um médico que teve toda uma formação adequada, que é o médico cirurgião plástico, né? E isso é fácil de ver hoje em dia, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai colocar o nome, o CRM do médico e vai aparecer lá. Primeira coisa. Exatamente. Para consultar com o médico. Se o profissional tem competência para fazer esse procedimento. Exatamente. E o que mais assim para fazer a cirurgia segura? Aí vai ter toda uma avaliação, que a gente está falando de peso, altura, vão ser pedidos exames pré-operatórios. Aí a gente vai passar para fazer a cirurgia. Não é ideal fazer a cirurgia em clínicas, né? O ideal é fazer em hospital, que já tem todo um cuidado, assim, né? Para poder fazer uma anestesia adequada. Se houver qualquer intercorrência, tu ter como tá atuando. Socorro, exatamente. Perto. A gente tem, inclusive, o pessoal tá falando que tem fotos ali, a gente pode já olhar as fotos? É uma imagem... Deixa eu ver aqui, ó. Inicial. Olha ali, ó. Isso só é interessante daquele padrão que a gente estava falando de deposição da gordura. Sim. Né? Que a gente vê bem na esquerda mais o padrão feminino, principalmente em região de quadril, né? E no homem o padrão aqui em abdômen, flanco e também na região peitoral. Tá vendo ali? A gente também é feita a lipoaspiração ali, né? Que ali na barriga é mais ou menos o que acontece com os homens. Ali, fica exatamente. Ali na parte da frente e tal, e nas laterais ali. Uma queixa muito comum hoje em dia, as imagens mais da direita ali também é aquela gordura que aqui na papada. A lipoaspiração é um bom tratamento para essa gordura também. Tem aqui também uma retirada aqui de gordura dessa região aqui específica. Também é bem solicitado. Olha ali, o que a gente tem mais? Olha aí, ó. Isso da abdominoplastia que a gente estava falando ali, assim, resumidamente os passos, vindo ali da esquerda para a direita, né? Que a gente estava falando que quando existe o excesso de pele, apenas a lipoaspiração não vai ser efetiva. Sim. Né? A gente vai tirar um pouquinho de pele também. Na imagem bem superior da direita, só tem ali os pontos que são bem importantes na abdominoplastia, que são os pontos da aplicatura dos músculos reto-abdominais. Como eu estava falando, é uma cirurgia muito comum depois de gestação, né? Como o útero cresceu, ele fez até uma mudança na anatomia da musculatura da mulher. Os músculos que estavam próximos aqui, eles acabam se separando. E isso, se tu não trata isso, mesmo que tu tire a pele, ainda fica aquela barriga para frente, sabe? Vai ficar a barriga saltada então, em função do músculo é uma que queixa ficou. bem frequente, então trata isso aí. E o umbigo, a gente usa o mesmo umbigo, né? Só ele é reposicionado depois de esticar a pele. E aquele procedimento ali, daquele de cima superior à direita ali, chega a levantar assim nesse ponto aí ou a menstruação? Não, levanta. Nossa, eu desmaiava vendo. É uma cirurgia que se for olhar, às vezes até tem paciente que diz que quer procurar no YouTube antes de fazer, eu digo, não. É melhor não olhar, porque pode assustar, né? É melhor não, deixa que o médico cuide disso. Exatamente. A gente tem outras fotos aí? Olha ali, do nariz. Isso daí acho que a gente vai no próximo, talvez, bloco falar um pouquinho, né, de procedimentos na face, que a gente faz daí no consultório mesmo, é possível de estar fazendo. Um deles é a rinomodelação, né? Mas eu só estava te falando, então, como a gente falou que ali, para você já falar da questão dos riscos, estava então também levando assim para a cirurgia, fazendo um hospital com os cuidados adequados, né? Não retirar demais, né? Tem um limite que tu possa retirar. Teve um caso, tu falou até de caso de pacientes, teve um caso no Rio de Janeiro agora, não era especificamente de lipoaspiração, né? Mas assim, só para tu já ver dois aspectos assim iniciais que a gente vê que infelizmente até levou a algo trágico, né? A gente fala com tristeza assim, mas primeiro, não era médico até, mas não era cirurgião plástico, né? E outro estava, pelo que a gente sabe, num apartamento, né? Uma cobertura, né? Não era um local então sem aí a tu já menor vê condição. que realmente se acontece qualquer coisa, tu não vai tem fazer? recurso. Ele saiu, né, com ela ali, até ainda levou e tudo, mas até chegar no hospital. Então é importante. Local adequado com um profissional adequado. Né, que não é brincadeira, o risco tem. A gente vai fazer mais um intervalinho, então na sequência estamos de volta com o Acontece. Não saia daí que tem mais cirurgia plástica depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet para toda a galáxia. Tá ali, hashtag RDC Acontece. Por favor, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E o papo de hoje, para você que começou a nos assistir agora, é cirurgia plástica. Eu estou conversando com o Dr. Guilherme Larsen aqui. Muito bacana o papo. No primeiro bloco a gente falou sobre as próteses de silicone. A gente estava falando agora no bloco anterior sobre a cirurgia lipoaspiração, cirurgias no abdômen. E agora eu quero falar um pouquinho com o doutor sobre a questão das cirurgias na face. A gente olhou ali no último bloco uma imagem de nariz ali, né? Isso. Aí, como é que exatamente, aonde, que o pessoal corrige no nariz exatamente? Aí vai depender, as duas porções principais em que a gente mexe no nariz seria o dorso e a ponta, né? E aí vai depender de cada caso, se vai ter que afinar, se vai ter que raspar, né? Vai ter que retirar um excesso. Mas realmente no rosto as cirurgias assim mais feitas seriam a rinoplastia, que é a do nariz, a blefaroplastia, está vendo ali, como tem ali, a blefaro, que é a cirurgia das pálpebras, e também o lifting facial. Né? Essas são as cirurgias mais procuradas. Como é que é o lifting facial? É nas bochechas? Não, o lifting a gente vai fazer uma incisão junto da orelha e vem para trás da orelha também, para poder daí estar descolando, dando uma sustentação com alguns pontos aqui por dentro na face, e depois a gente diz que assim, depois que tu sustentou, tu vai vestir com a pele e vai acabar saindo um excesso de pele. Né? Essa é uma cirurgia que vai se fazer em pacientes a partir normalmente dos 40 anos, mais comumente ao redor dos 50 anos. Isso eu queria perguntar. E isso tanto para homens como para mulheres? Tanto para homens como para mulheres. Quer dizer ali, então, quando eu tiver mais um pouquinho mais de idade ali, eu posso dar uma... Pode procurar, E fica natural mesmo? Afina o rosto? É que não dá para dizer que afina, mas assim, a gente procura estar repondo volumes que a gente perdeu, porque com a idade a gente vai perdendo volume tanto dos compartimentos de gordura que a gente tem na face, como também ósseo mesmo, né? Na região malar, principalmente, e ele tem um descenso e começa a ficar mais marcado aqui, né? Que se fala até bochechinha, né? Então, tipo de bulldog, seria, né? Se fala em inglês as jaw, né? Que seria aqui nessa região. Então a gente só quer repor, né? Por isso que às vezes até é interessante, tem algumas pacientes que eu até peço porque ela me traga uma foto dela quando ela era mais jovem, né? Porque o objetivo é esse, né? A gente não quer modificar o rosto da pessoa, né? Quer tentar fazer o relógio do tempo voltar um pouquinho ali, né? Pra ficar algo natural. Aquela parte da papada. Perfeito. Aqui. Nesse mesmo procedimento já se faz junto aqui, porque em alguns casos apenas a lipoaspiração já vai ajudar, normalmente pacientes mais jovens, né? Mas é bem comum, juntamente com o lifting facial, tu já também descolar para puxar essa região da cervical, né? E a questão das pálpebras também se mexe? Das pálpebras também. Como é que se faz nas pálpebras? As pálpebras também devem começar a cair Começa a cair, exatamente. Tem pacientes que, às vezes, de mais idade, vão deixando, assim, pode até atrapalhar a questão do campo visual, né? Então, acaba sendo um procedimento não só estético, mas também, assim, até reparador, né? Mas vale muito a pena. Tem pacientes jovens, assim, já tive que fazer esse tipo de cirurgia em pacientes com 30 e poucos anos, né? Essa das pálpebras. Eu ia perguntar, como é que, porque tem essa coisa assim, principalmente as meninas, né? Às vezes muito jovens, a prótese de silicone, ou outras cirurgias, ou até os homens também, rapazes, garotos, já daí não faz muito exercício, já quer ir pelo caminho mais fácil ali. Eu achei interessante falar da lipoaspiração e das outras também, da prótese também, a questão do exercício da alimentação. Com achei certeza. Interessante isso, né? Então, porque uma coisa complementa a outra. Não adianta só... Né? Que nem, né, assim, em linhas gerais, por exemplo, uma paciente que teve uma gestação, a gente falou, até a anatomia dela, né, fica alterada. Então, infelizmente, apenas com dieta e exercício ela não vai conseguir corrigir. Sim. Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem gordura, né, e faz uma lipoaspiração e depois não se cuida, acaba ingerindo mais do que gasta, mágica não existe, né? O resultado não vai ficar legal. Mágica não o existe. ideal é fazer as duas coisas. É importante falar isso. E a idade para cirurgia plástica, doutor? Vai depender do tipo, né, de cirurgia que, né, a gente estava falando. A prótese, né, vai depender também da idade que a mulher menstruou, se ainda as mãos ainda estão se desenvolvendo, se modificando, né? Mas vai ficar ao redor dos 17, 18 anos a idade ideal
para fazer Pra essa começar a cirurgia. fazer essa cirurgia. Rinoplastia às vezes pode ser um pouquinho antes disso, até porque hoje em dia é uma palavra muito usada, mas tem a questão do bullying, né? Às vezes tem muitos pacientes que tem um narigão desse tamanho tem pacientes aqui. que às vezes com 14 anos tem um nariz bem desenvolvido e já se pessoal. incomodam muito assim na escola, sabe? A otoplastia é uma outra cirurgia também que tem. As orelhas de abano, famosas Porque a orelhas de abano. otoplastia, a partir dos 5 anos já pode ser feita. Olha só, os orelhudos não vão se preocupar mais. Ali, o Carvão tá rindo ali, né? O cara era o Dumbo, né? Se chamava Dumbo. Eu tinha uns orelhões também quando era pequeno. Aí o cara usava o cabelo pra tapar. Mas é interessante mesmo. Essa da otoplastia é interessante que, assim, quando a criança mesmo já vem falando, assim, que se incomoda, ela até compreende melhor todo esse processo de ter que ir pro hospital, sim, né? Vai mais levar delicado, uma picadinha, uma assim, veia, tudo, tal. né? Mas como ela tem esse objetivo, ela sabe por que ela está ali, mesmo sendo, né, uma criança, mas acaba entendendo. Que vai entendendo e que vai melhorar, resolver, né? uma outra questão. E a gente falou agora em hospital, na picadinha e tal. Como é que é essa questão ambulatorial e dos procedimentos feitos em hospitais? Isso, e como eu estava te falando, a gente tem também muitos procedimentos, isso tem crescido bastante, né? Tem se desenvolvido tanto os produtos como as técnicas, né, de aplicação de botox e preenchimento, principalmente, né? Tanto é que é o procedimento mais estético feito no mundo, é botox. É né? botox. É botox. Que eu queria falar um pouquinho exatamente como é que funciona. É uma substância... Uma toxina. Uma toxina. Isso, que veio do Clostridium, né? Mas hoje, claro, ela é feita em laboratório, que ela, assim, sumariamente, ela paralisa a musculatura. Tá? Então, a gente vai colocar o botox principalmente no terço superior da face, né? Para estar paralisando aqueles músculos que causam mais rugas, deixam marcas na face, que seriam principalmente os músculos aqui periorbitais, o músculo orbicular, que dá o pé de galinha, que se fala, né? Sim, fica as ruguinhas aqui no meio da testa, as linhas glabelares, que a gente chama, e as linhas frontais. Então, seria principalmente essas regiões de uso do botox. Claro que tem vários outros, às vezes para masseter e tudo. Sim, mas os mais comuns, que são que formam ali os pezinhos de galinha aqui, quando a gente fica preocupado aqui, começa a dar uns vincos aqui na testa. E o botox é legal que, além de ser um tratamento, ele é uma prevenção também. É um paciente que faz o botox e ele dura ao redor de 5 meses, né, 6 meses. Se tu não deixa passar muito tempo e já reaplica, com certeza tu vai estar marcando a tua pele, formando a tua ruga com mais idade, né? Se tu nunca tivesse feito botox, tu ia marcar uma ruga aqui na testa com 38, se tu já começa a fazer antes disso, tu vai marcar ela só com 48, com 50. Isso que é interessante. Isso é interessante falar. Olha, a prevenção. Mas isso é curioso. E o pessoal fica... a gente tem aqui uma ilustração no livro. Aí, falando dos preenchedores, né? Até hoje em dia se fala muito assim talvez se botar no Instagram, redes sociais, no Google, tu vai ver MD Codes, assim, que foi uma sistematização feita por um cirurgião plástico brasileiro, mas que dá palestra no mundo todo hoje, porque os preenchimentos, inicialmente e ainda se faz muito isso, né? Mas a gente vai colocar nos sulcos da face, como aqui o sulco, se fala do bigode chinês, né? Sim. O sulco da olheira, né? E hoje a gente tem ainda preenchedores, porque eles foram evoluindo a questão da densidade, a profundidade que tu pode aplicar. A gente também vai estar fazendo essa reestruturação das estruturas que descem na face com o próprio preenchimento. Então, que nem aqui... Deixa eu ver se o pessoal consegue pegar ali, ó. Aqui assim, ó, pro Carvão ali, dar o pessoal entender. Aí são os locais. Isso, aí a gente tem pontos já sistematizados que a gente sabe que colocando aqui determinado produto vai fazer um efeito lifting, vai dar sustentação, né? Aí. E então vai dar mais jovialidade para a face, como eu estava falando, de voltar, né, ao que tu tinha alguns anos atrás, né? Não é estar às vezes colocando demais, sem exagero, né? Sim. Essa sistematização ajuda nisso a evitar exageros também. E isso faz parte do MD Codes? MD Codes, que seria, quando a gente fala em preenchimento, o mais natural deles, né, que vai gerar menos problemas, é o ácido hialurônico. Tá? Essa é a substância. Ele é um gel, ele dura mais do que o Botox, ele vai, em média, durar ao redor de 1 ano, às vezes 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio o efeito dele. Então depois tem que fazer de novo. Depois tem que fazer de novo. Né? Até por um lado é bom, né? Porque é uma coisa natural, aos poucos vai saindo, né? Não é uma coisa prótese que fica lá. Ou existem alguns outros preenchedores também, mas que aí com um pouco mais de risco, que ficam para sempre. Mas às vezes tu colocou num local, ele pode estar se deslocando depois de alguns anos. Agora o doutor falou uma questão do exagero também, né? A gente vê também que chegou, porque virou
uma moda, assim, uma coisa assim. Agora a gente vê que eu acho que tem que, e aí entra completamente cirurgião plástico, a harmonização do rosto. Eu achei legal falar que, me dá uma foto mais antiga ali, pra gente daí procurar harmonizar do rosto da própria pessoa com a própria pessoa. Exatamente. E não ficar que a gente vê, assim, às vezes, uma boca estranha, né? A pessoa fica artificial. Fica, vai assim do bom senso do cirurgião em conseguir conversar com a paciente, que às vezes, claro, pode até inicialmente ter essa vontade, mas tu explicar o porquê de não fazer esse tipo de exagero, né? Vai chamar muita atenção, não vai ficar legal pra ela. Não vai ficar natural. Não vai ficar natural. E é a mesma coisa que a gente falava antes da prótese. Mesma coisa. Né? Então, é bom conversar bem com o cirurgião que vai orientar nesse aspecto, assim. E o que hoje se pede mais de cirurgia, assim? As cirurgias mais realizadas, como a gente estava falando, é a prótese de silicone e a lipoaspiração. São as duas principais cirurgias feitas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E os homens fazem mais lipoaspiração que as mulheres? Olha, em números absolutos ainda não. Ainda não, mas tem um número grande. Tá crescendo. E funciona mesmo, então, se eu ficar com aquela barriguinha de chope ali quando eu tiver 40 anos, né? Claro, né? O que vocês estão rindo aqui no estúdio? Quando eu for fazer 40 anos. Tá bom. Aí eu posso lá fazer uma lipoaspiração? Exatamente. Posso fazer uma lipoaspiração daí? A gente vai fazer toda a avaliação. Vamos fazer toda a avaliação e vai ser nessa região aqui. No homem, é bem comumente ser nessa região aí. Que é comum, então a barriga, mesmo que era magrinho, fica aquela barriguinha ali, é comum. Gordura localizada, né? Gordura localizada. Esse é o paciente ideal. Que coisa, o paciente né? que tá magro e só tem aquela gordurinha ali pra tirar. Esse vai ter um resultado bem legal, vai ficar bem satisfeito. Olha aqui, ó, eu tô ouvindo as risadas lá no suíte lá dentro, tá? Olha aqui, ó, vocês me respeitem, tá bom? Tô ouvindo, a gurizada gosta de churrasco e chopp no final de semana e depois quer fazer lipoaspiração. Não dá pra continuar também exagerando, né? Isso eu achei importante que o doutor falou, tem que ser todo um procedimento junto com exercícios e com cuidado com a alimentação. Muito obrigado, Obrigado, Cláudio. Pô, legal obrigado mesmo. Pela conversa. Pelo esclarecimento aí, tenho certeza que o pessoal de casa gostou também e vou lhe chamar mais vezes aqui no programa. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado. O Acontece vai ficando por aqui, então obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho. A gente volta no próximo sábado às 8h15 da noite. Na sequência tem Cadu Oliveira e os dois toques. Não sai daí, valeu. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.